Bem-vindo ao canal Laboratório de Projetos. Meu nome é Marco e hoje vamos falar de robótica móvel. Vamos ver um projeto eletrônico de um robô desenvolvido pelos meus alunos. A gente vai estudar o esquemático e vamos falar um pouquinho de como o funcionamento do robô. Uma bateria de lítio, além do que é feito a bateria, ela tem um peso diferente. Então, se eu tenho uma bateria pesada no robô, esse robô vai ter que levar essa bateria pesada. Isso vai influenciar no consumo dos motores também. São coisas que às vezes eu tenho que levar em consideração, né? Que nem se eu tiver um carro mais leve ou mais pesado, que nem o pessoal às vezes coloca em esses carros elétricos, posso colocar uma bateria de chumbo. Só que se eu botar uma bateria de chumbo, o carro vai ficar mais pesado. Então os motores vão ter que fazer mais força, logo eles vão consumir mais corrente também. Se eu tenho uma bateria de lítio, às vezes as baterias de lítio elas têm alguns problemas, a questão de elas são explosivas, então elas são baterias mais perigosas, elas são mais difíceis de conseguir. Bateria de chumbo é mais fácil, você consegue em qualquer lugar, mas como ela é mais leve, o motor vai acabar fazendo menos força para levar essa bateria. Então eu coloquei uma bateria de lítio, nesse exemplo ali com os alunos, com outra em série. A tensão desse robô aqui é 8.4, o máximo de tensão que ele tem nas baterias. E aí, conforme vai sendo descarregado, ele vai tendo uma curva de descarregamento. 3 é alguma coisa, 3,2. Aqui ele já está com uma carga bem baixa já. Então, se ele chegar a 3 volts aqui, ela está praticamente já sem nada de carga. O consumo do meu circuito, então, normalmente os sensores eles consomem uma corrente mais baixa. Os atuadores, nesse caso aqui o motor, é o que mais consome. E a eletrônica também consome um pouco. Mas assim, se eu aumentar a velocidade do motor, se eu colocar ele mais rápido, com certeza eu estou aumentando o consumo, então ele vai descarregar as baterias, esses 8.4, ele vai começar a descer mais rápido. Então, conforme vocês mexerem na velocidade do motor, vocês vão mexer na autonomia. Outra coisa, se eu tiver um robô que está levando uma carga pesada aqui, está levando 1 kg aqui esse robô, o que acontece? Os motores vão ter que ser colocados com mais força para conseguir movimentar. Agora, se eu tiver um robô movimentando 100 gramas só, então eu não vou precisar de tanta força para movimentar esse meu robô. Então, uma das coisas que é comum de se fazer no caso do robô é a medição de tensão elétrica da bateria. Como é que eu faço isso? A maneira mais simples que eu tenho é pegar, que nem nesse caso, tem as 2 células de lítio. Eu venho aqui e coloco um divisor de tensão. Então, coloco 2 resistores. Lembrando que esse circuito aqui ele foi alimentado com um pique. E esse pique foi alimentado com 5 volts. Então, a tensão máxima que eu posso ter, porque isso aqui vai ser uma entrada analógica de um pique. Então, a tensão máxima que eu posso ter aqui vai ser 5 volts. Então, se eu colocar aqui, e além disso, eu tenho que cuidar aqui, como eu coloquei 2 resistores em série, isso aqui vai estar sempre tendo um consumo de bateria. Se eu colocar resistores mais baixos, o consumo é maior. K e aqui 1K. Então, eu vou ter uma tensão maior em cima desse aqui e uma tensão menor em cima disso aqui. Isso aqui eu jogo dentro de um conversor analógico digital do PIC para converter essa variável analógica, que é uma variável de tensão elétrica, num número para ele poder saber quanto que eu tenho de bateria. Só que eu tenho que levar em consideração esse cálculo aqui também. Então, eu teria que fazer toda a matemática por trás desse cálculo aqui. Depois fazer a matemática do cálculo do conversor analógico digital. A gente pode ver isso aqui com mais calma para frente. Faço a matemática, jogo isso aqui no conversor e ele vai me dar um número lá, por exemplo, 400. Conforme, isso aqui eu inventei, né? Conforme está descarregando a bateria, ele vai cair esse número para 300, 200, até ele ficar um número bem baixo, que eu sei que ele vai começar a desligar. Então aqui foi colocado esse conversor DC-DC, que é um conversor chaveado. Não sei se vocês conhecem isso aqui, mas
Eu vou comentar rapidamente, ó. Então a tensão entra aqui, se forem pegar nos celulares de vocês e notebook de vocês, esses carregadores que carregam o notebook de vocês, a maioria é conversores DC-DC. Esse aqui é um modelo bem comum, bem antigo até, funciona muito bem. Ó. Então basicamente a tensão entra aqui, que nem nesse caso aqui, entre as duas baterias que eu tenho ali de lítio, e aí ele vai rebaixar para 5 volts. Ó. Então entrou os 8.4 aqui, na verdade está entrando antes de um diodo aqui, né? No caso da inversão de polaridade. Entrou aqui os 8.4, ele gera um sinal aqui em frequência, e aí isso aqui vai para um filtro indutor e capacitor. Ó. E aí ele vai me gerar, no caso aqui, uma tensão contínua de 5 volts. Ó. Bem simples o circuito. No caso, esse conversor aqui, se a tensão começar a cair demais, ele pode não conseguir regular. Então eu acho que esse aqui até uns 7 volts ele regula de uma maneira mais ou menos adequada. Eu acho que abaixo do 7 ele ainda regula, mas se começar a cair muito a tensão ele não vai mais conseguir regular e eu não vou mais conseguir manter o 5. Então ele colocou nesse filtro com indutor e capacitor e depois aqui tem um feedback para o conversor, que é esse circuito aqui, ó. Isso aqui também consome corrente também. Então aqui está ligado os LDR, ó, com um resistor de 10K. Ó. Então tem o LDR, se forem ver, que é esses sensores que estão aqui, ele é um resistor variável. Então o circuito é isso aqui, ó, são 2 resistores em série. Então são 2 desses circuitos aqui, ó, ligado em 5. Um resistor aqui é de 10K e outro que é o LDR, que é um semicondutor, é um resistor variável, né? Ele altera essa resistência. E esse sinal aqui vai de novo para um outro conversor, vai para o mesmo conversor, mas para uma outra entrada, um conversor analógico digital, isso vai virar um número. Então eu vou ter 2 sensores, cada um está indo para um analógico diferente do PIC. E aqui ele mostra depois ainda a iluminação que eu tenho para os meus LDR. Ó. Isso aqui tem um resistor de 1K e vai ter próximo de 10, 20. Isso aqui eu não lembro quanto que eu calculei, mas deve dar uns 5 mil, eu acho, talvez. Porque o resistor é um pouco mais alto. Ó. Vai ter um consumo aqui que é o que está iluminando o sensor. Essa fonte aqui ela consegue fornecer correntes até 3 amperes. Ó. Esse robô não puxa muito, esses motores não puxam muita corrente, ó, a corrente deles é bem baixa. Aqui eu tenho um sensor de temperatura e ele tem o seguinte, ó, 10 milivolts por cada incremento de temperatura. Esse robô ele consegue medir temperatura. Isso aqui vai jogado num canal também analógico. Ó. Então se eu tenho 0 graus Celsius no ambiente com esse robô, ele me dá 0 volts. Se eu tenho 1 grau Celsius agora, ele vai me dar... Aqui foi usado o 9701, ó. Eu vou ter 19,5 milivolts. Ó. Se subiu agora para 2 graus Celsius, eu vou ter o dobro. Isso aqui vai para um conversor e vai virar um número, 1, 2, 3, conforme a temperatura do ambiente. Aqui eu tenho o PIC, então esse PIC bem simples aqui. Ele tem aqui os portes, porte A dele, que é porte digital, porte C, aqui o porte B também digital, porte A, porte C e porte B, ó, isso aqui é tudo digital. E os sensores analógicos eu posso colocar nesses AN que eu tenho aqui, ó, que aqui é pino digital, aqui é pino analógico. Ó. Então aqui, isso aqui são pinos analógicos que eu tenho nesse microcontrolador. E aqui o ultrassom entra num pino digital dele, ó. Então um sinal que ele manda do PIC para cá, ele envia rajadas de ultrassom e depois de certo tempo ele manda um sinal de volta digital também. E aqui ele mostra o driver de corrente desse robô. Esse cara aqui vai controlar o nosso robô, o nosso motor, que são esses motores aqui, ó. O PIC manda um sinal aqui para esses caras aqui que vão controlar esse motor. Ele tem aqui alguns transistores que vão funcionar como chaves. E aqui eu tenho 4 chaves. Ó. Aqui é mais ou menos o que ele mostra aqui. Aqui é que tem mais coisas, que nem esses diodos aqui, no caso de pico de corrente. Isso aqui é para não danificar. Ó. Eu posso alimentar, esse cara precisa de uma alimentação de 5. E ele precisa mais de uma alimentação conforme o motor, tipo de motor. Nesse caso, as alimentações dos dois foram ligadas juntas, porque tanto o circuito como a alimentação do motor é a mesma. Então ele foi usado os dois com 5.
Aí a gente tem alguns bits que habilitam aqui o envio e aqui o controle dos sinais que estão indo para o motor. Ó. Então se eu fechar aqui e fechar esse aqui, essa chave aqui, ele injeta positivo, positivo vem pela chave, vem para cá e aqui fica negativo. Ele vai para o negativo. Se eu fechar essa chave e essa aqui e abrir essas duas, o positivo faz um caminho contrário. E assim ele vai para frente, essa roda, ou essa roda vai para trás. Então se eu pegar agora, mandar as duas, botar no motor aqui positivo e negativo de um lado, digamos esse aqui ele vai para frente, coloquei positivo e negativo no motor, ele vai para frente também. Se eu agora pegar e colocar positivo e negativo nesse aqui, esse vai para frente. Se eu inverter a polaridade desse aqui, ele vai um para frente e um para trás, ele vai girar no próprio eixo robô. Se eu quiser que ele faça uma curva para esse lado aqui, eu posso, porque isso aqui eu posso controlar também quanto de energia que eu jogo no motor, né? Então eu posso dizer, eu quero X% de potência nesse aqui, digamos, sei lá, 50%, e eu quero 100% de potência nesse aqui, ó. Vou jogar em cima uma tensão equivalente nesse aqui com uma tensão máxima